Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Academia, com a fantástica Ana Kelly Souto. Olá pessoal, conforme prometido, cá estou eu para falar de Karl Popper. Gosto muito deste pensador e já me ocupei de estudar um pouco a sua obra e o resultado dessa pesquisa eu publiquei aqui neste livrinho. Eu falo da sua teoria da filosofia da ciência e como essa filosofia da ciência é base para a teoria política. E não adianta procurar porque ele está esgotado. Talvez um dia eu reedite, mas por enquanto não tem. Então vamos lá. Karl Popper é um filósofo que se ocupou profundamente em conhecer, em investigar quais são as circunstâncias que a ciência avança. E a ciência avança para o Karl Popper na medida que o cientista não tenta salvar a todo e qualquer custo uma teoria. Um cientista deveria ser o primeiro a se colocar na tentativa de identificar quais são os pontos frágeis da sua tese, qual é o seu tendão de Aquiles. E quando ele antecipa objeções, quando ele antecipa limites, dificuldades, a sua teoria avança, porque ele abandona o modelo anterior e avança na busca da verdade. Acontece que, na opinião do Karl Popper, poucos cientistas fazem isso. Normalmente, eles tentam salvar as suas teorias a todo e qualquer custo. Karl Popper, ele se identifica muito com a forma que o Einstein se referia às suas teorias. Einstein dizia que o melhor destino para a sua teoria era a refutação. Por que Einstein dizia que o melhor destino para as suas teorias era a refutação? Bom, porque se refuta uma teoria, avançamos, aprendemos mais, descobrimos mais. Mas acontece que, via de regra, as pessoas tentam salvar com teorias ad hoc, teorias tapa-remendos. Se elas não conseguem vencer com a argumentação, elas até ficam irritadas e partem para a agressão com palavras e, quem sabe, até agressão física. E qual é a consequência disso? A ciência não avança. Bom, na filosofia da ciência, o Karl Popper identifica que os fatos, as evidências, elas servem para refutar uma teoria. Um único fato pode servir para refutar uma teoria e levantar as anteninhas e dizer essa teoria está errada. Mas se os fatos a confirmam, ela continua sendo válida, mas não é possível ter certeza absoluta, porque pode ser que as circunstâncias mudem e um dia ela seja refutada. Assim, uma teoria científica permanece sendo válida, mas com a possibilidade de sempre ser refutada. E não tem nenhum problema disso. Ciência sempre será refutada. Essa é a característica da ciência. O que, se não for refutado, não é ciência. Aí é filosofia, qualquer outra coisa. A religião, mas ciência tem que ser passível de refutação. Quanto mais passível de refutação for uma teoria, mais sólida e mais científica ela é. Aumentamos o grau de cientificidade na medida que aumentamos a possibilidade de refutação. Se eu digo assim, vai chover no ano de 2020. Bom, a possibilidade de chover no ano de 2020 é gigantesca. Se cair uma gota, minha tese está confirmada. Então, como é que eu aumento o grau de cientificidade? Afunilando. Choverá no ano de 2020, nos meses tais, nos dias tais e tais, no horário tal. E aí, então, eu vou afunilando. E torna muito mais relevante, porque eu afirmo muito mais coisas. No entanto, fica muito mais fácil refutar a minha tese, porque ela afunila. Isso aumenta o rigor científico. E se for refutada, partimos para uma outra tese. Yeah, Mr. White! Yes, science! Esse pensamento do Karl Popper na ciência, ele leva para a política que eu começarei a falar a partir de agora. Então vamos lá. Vamos falar da política em Karl Popper. Vou ler aqui um trechinho do meu livro.
O totalitarismo contemporâneo adequa-se ao projeto político marxista no âmbito cultural e político após a Segunda Guerra Mundial, cuja base é o historicismo. A proposta do racionalismo na política consiste em evitar o totalitarismo. Assim, a Popper construirá toda uma crítica aos modelos que ele chama de totalitários. E quais são os modelos que o Karl Popper chama de totalitários? São aqueles modelos universalistas, que alguém pensa um mundo melhor, pensa um modelo de cidade, divulga a todos como é esse mundo e se põe a trabalhar, a convidar as outras pessoas para chegar a este mundo melhor, supostamente melhor. Nesta obra aqui, que são 2 volumes, Sociedade Aberta e Seus Inimigos, volume 1 e 2, Karl Popper, Sociedade Aberta e Seus Inimigos. O que é uma sociedade aberta para o Karl Popper? Já pensamos em sociedade fechada. Sociedade fechada é toda aquela sociedade que alguém pensou o modelo e está lá pronto e conclama a todos a seguir até alcançá-la. Sociedade aberta é aquela que está, como o próprio nome diz, em um processo de construção. Essa seria a sociedade verdadeiramente democrática. E o que ele entende por sociedade fechada? Ele dá como exemplo o pensamento do Platão. Platão, por exemplo, quando escreve A República, como deve ser a coisa pública, a administração da coisa pública, está falando de uma sociedade fechada. Um outro exemplo de sociedade fechada, o cristianismo institucionalizado. Um outro exemplo de sociedade fechada, o marxismo. Disso tudo, ele salva o cristianismo primitivo, que para ele pertence à sociedade aberta. E todas as vezes que a humanidade se põe no caminho de encontrar a sociedade aberta, alguém vem com um modelo totalitário, coletivista, de sociedade fechada, colocando como se fosse o lugar a ser chegado e encontra pessoas incautas para emplacarem essa empreitada juntos. E o resultado? Essa sociedade nunca se realiza, perderam tempo, perderam vidas. Por isso, ele desenvolve uma tese, tem uma frase muito interessante que é: nenhuma ideia vale uma vida. Como que ele chegou a esse pensamento? Quando jovem, ele foi marxista e viu seus companheiros morrendo, por causa de ideias de uma sociedade que nunca chegou. E por que vamos sacrificar esta geração em detrimento de uma outra que ainda não existe? Porque a outra é mais importante do que essa. Então, partindo desse modelo, o que ele vai propor é um modelo de sociedade aberta. Assim como na filosofia da ciência, as teses científicas estão sempre num processo de abertura, de avanço, abertas à crítica, os modelos sociais, administrativos também deveriam realizar uma engenharia parcial gradual, começando do micro para o macro, refutando, expondo as mazelas, as dificuldades, os defeitos e não mascarando. A filosofia política de Karl Popper parte do modelo da filosofia da ciência e leva ele para a política. É conjecturar e refutar, é hipotetizar e propor, e rever e voltar atrás, e não um pensamento macro definido como verdade. O Karl Popper é um pensador liberal. Ele viveu boa parte da sua vida na Inglaterra e ele disse que nunca respirou tanta liberdade quanto existia nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Para o Karl Popper, se você quiser saber se um governo é realmente democrático, basta fazer a seguinte pergunta: é possível a troca de poder sem derramamento de sangue? Sem guerra? Com diálogo? A ciência se faz no diálogo, na abertura, no debate, na conjectura e na refutação. Política também se faz no diálogo, nas evidências, na observação dos fatos. Isso é bom? Cadê os fatos, os números, a observação empírica e não ideias e não palavras vazias. Leiam Karl Popper, vocês vão gostar.
é um excelente filósofo. Desses liberais aí, acho que ele é muito mais interessante do que Ayn Rand, que está sendo bastante lido. Vocês vão gostar. Depois me digam. Até mais!